Muito bom dia, senhoritas e cavalheiros. Vamos então para a aula de hoje. Conforme as orientações, vocês devem pegar os seus livros e abrir exatamente na página 153. Hoje o nosso assunto é sobre vistas, a última parte da geometria espacial. Mas antes de nós observarmos o que são as vistas, eu quero mostrar para vocês aqui os poliedros, né? Observem bem estes poliedros aqui. Por que eles são chamados de poliedros? Exatamente porque eles têm faces, vértices e arestas. Face, vértice e aresta. Todos eles, tá? Esse aqui, por exemplo, é um poliedro que tem 5 lados na base, então ele é chamado de pentaedro. Esse é o famoso cubo, certo? Por ter as suas faces do mesmo tamanho. E aqui nós temos as famosas pirâmides. O que difere elas é exatamente a base. Aqui é uma pirâmide de base quadrangular, uma pirâmide de base triangular e uma pirâmide de base retangular. Então todos eles aqui são poliedros considerados prismas. Esses aqui, ó, são os famosos corpos redondos, certo? O famoso cone, o cilindro e a esfera. Então, corpos redondos e prismas. Está aqui a diferença. E agora, na página 153, vistas. O que significa vistas? O próprio nome já sugere. Vistas, o olhar, observação de uma figura geométrica ou de um objeto qualquer. No entanto, o que nós vamos abordar agora é o ângulo pelo qual o observador está se colocando em relação ao objeto. Observe bem, de forma bem simples. Olhe este pentaedro aqui desta forma. Então, o que você observa? Você observa aqui a aresta e as suas faces. Agora observe este mesmo pentaedro assim, desta forma. O que você observa nele? Exatamente a base. Agora veja a diferença dele assim. Perfeito? Então isso é exatamente a vista. A maneira pela qual, ou o ângulo pelo qual o observador está enxergando o objeto, o ente geométrico, enfim. Certo? Na página 153, lá em cima diz assim: Sérgio, Camila, Rodrigo e Flávia, em diferentes posições, desenharam alguns objetos que estavam sobre a mesa. Observe ali que os objetos estão colocados no meio da mesa e os 4 estão sentados em lugares diferentes, certo? E agora, observe os desenhos e escreva quem produziu cada um deles. Ou seja, a maneira pela qual eles estão observando, o ângulo que eles estão, a posição do observador. Vocês então vão colocar ali, de acordo com a vista de cada um, o nome do observador. Bem, nós temos também as vistas laterais, certo? Que é exatamente essa questão aí dos 4 estudantes que estão fazendo essa observação. Isso se chama vista lateral. E nós temos a vista superior. É quando a gente enxerga de cima, certo? É o que está acontecendo ali no texto abaixo. Note que os desenhos são diferentes, pois cada uma das crianças observou o objeto a partir de sua posição. Bom, virando a página 154, nós vamos nos colocar diante de uma vista superior, que é exatamente a planta baixa. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso, planta baixa. Os arquitetos, eles fazem este desenho antes de projetar, antes de fazer uma construção.
Então ali na página 154 diz, ó, a planta baixa é um desenho técnico usado para indicar a representação de vista superior. Veja o que eu tinha falado antes. Sem o telhado de uma casa ou de outras construções. Então observem ali a vista superior, né, a planta de uma casa ao lado. Logo abaixo nós temos a comparação do quarto com a vista, certo? Os objetos colocados e depois a vista. Então, basicamente, vista é isso. Acho que não tem nenhum mistério, né, em ter essa noção o que é a vista. Então nós temos a vista lateral, ou vistas laterais, que são exatamente aquela situação que nós temos ali dos 4 estudantes, e a vista superior, que isso se dá muito como exemplo nas plantas baixas. Certo, meus amigos? Gostaria então que agora, depois dessas explicações, vocês fizessem os exercícios da página 155, 156 e 157, certo? Após realizarem este exercício, tirem foto e mandem através daquele e-mail ou do e-mail que eu estou indicando ali nas descrições dessa postagem, tá bom? Qualquer dúvida, a gente vai se falando a respeito dessas situações no sala de aula, perfeito? Um grande abraço a todos e a todas e que a força esteja com vocês. Salve!